Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo nesse canal maravilhoso, cheio de aprovação. Vamos lá, vamos pegar o depoimento hoje desse casal, dessa família, né? Porque ainda tem o Israel aí, porque não está aparecendo, mas Israel também É, tá junto. Estou aqui com a Jaque, com o Alof. Eu falo certo seu nome? isso, Alan, está certo. Alof, então tá certo. Foram aprovados hoje. Gente, vai contar pra gente, porque eles já tinham sido negados. Eu falei, vamos gravar hoje que já, o negócio tá quente. A Jaque falou assim: eu não tô nem acreditando. Acabou de abrir aqui a câmera, ela falou, não tô nem acreditando. Vão contar pra gente como que foi, quais foram as perguntas, quando foi negado, qual consulado, o que perguntaram, tá bom? Não precisa abrir em relação a valores de renda, tá bom? Se ele perguntou alguma coisa assim, coisas pessoais, vocês poupem, né, esses detalhes. Mas o que vocês puderem contar pra gente já vai ajudar muito, tá? Então não esqueçam de deixar seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever aqui no canal e eu vou fechar meu microfone, vocês podem falar à vontade, tá bom? Tá bom. Então vamos lá, gente. Eu sou o Alan, né? Como a Fernanda falou aí. Essa é minha esposa, Jaqueline. Nós fomos aprovados hoje, né, no nosso vídeo lá no consulado. Muito feliz, assim, tô sem acreditar até agora. Isso. Nós tivemos, 17 de junho do ano passado, nós demos entrada no nosso registro, né? Eu mesmo que havia preenchido, né, estudado um pouco ali, como funcionava. E fomos para a entrevista, né? Fomos atendidos por uma cônsul, né? Fizemos aqui no Rio de Janeiro mesmo, né? Foram poucas perguntas, se não me engano, quatro, cinco perguntas, né? Perguntaram o motivo da viagem, né? Nós informamos turismo, perguntava com o que eu trabalhava, aí eu falei, né? Que era militar. Ela perguntou para a Jaqueline o que a Jaqueline fazia, a Jaqueline estava no último período de enfermagem, falou para ela perguntou qual era o curso, né? Aí ela falou que era enfermagem, perguntou sobre o nosso quantos anos o nosso filho tinha. A Jaqueline falou 5 anos. Perguntou quanto tempo iríamos ficar. Aí falamos o tempo que nós iríamos ficar lá. Seria para Orlando, né, para Disney. Ela voltou para mim, perguntou quanto tempo eu tinha na minha profissão. Né, a época eu falei que eu tinha 15 anos na profissão. E ela falou ok, né, e entregou o papel. E tá Simples assim, negado. e E falou tá que negado e estava. tchau. Aí ficamos, demos aquela travada assim, pegamos o papel e fomos embora. Né, completamente desolada ali, muita coisa passou na cabeça, né, os motivos que poderiam ter sido. Fernanda já sabe, né, nós já conversamos. E ficamos assim, e no mesmo dia, cheguei em casa e chateado com aquilo, peguei o telefone para pesquisar, e numa pausa da minha pesquisa, eu entrei no Instagram, e algumas pessoas podem dizer que é a inteligência artificial, né, que reconhece ali e envia possíveis perfis e tal, como cristãos. Nós não acreditamos muito, assim, sabemos que existe inteligência artificial, mas preferimos acreditar que foi um agir de Deus. Né? Eu abri o Instagram e de cara, apareceu o perfil, né, da Fernanda, eu falei, nossa. E eu olhei e comecei a fuxicar aquele perfil, sabe, todo. Eu acho que não passou nada em branco, eu olhei tudo. Eu falei, Então nossa, foi o eu acho que Instagram, não foi no YouTube. foi no YouTube ou foi no Instagram? Foi no Instagram. Porque a gente tem muito Aí, conteúdo aqui no YouTube, dando vários depoimentos, né? Então, é engraçado. no Instagram agora. Vai Legal. um dos dois foi. Sim. E aí eu fiquei aquilo tudo, vi tudo umas três vezes, né? Falei, eu acho que ela é especialista nessa questão de visto negado, muitos relatos aqui de pessoas que tiveram visto negado. E eu falei, eu vou fazer com ela. E à noite nós fomos para o curso de inglês, até conversamos com uma amiga do pessoal afoito, né? E aí, como foi, do professor, o aluno, como foi a gente, poxa, a gente foi negado. As pessoas assim, nossa, mas você é militar. Por que negou? Eu falei, não sei, gente. E até hoje, quando eu comento com alguém no quartel, ou, pô, mas é militar, mas você é militar e tal. E a gente não consegue entender, né? É o plano de Deus, né? A verdade é essa. E aí comentei com a colega, essa colega viu, né, o perfil da Fernanda, no dia seguinte ela entrou em contato, fez que a Fernanda foi aprovada, fez que a Fernanda de primeira foi aprovada, falou pra gente, falei, nossa, muito rápido. Glória a Deus, já aí, ó. Mais um E aí, depoimento pra gente querer. e aí nós fizemos, né, novamente, como eu já tinha falado para mim mesmo que iria fazer com você, né, já estávamos em contato desde daquele primeiro dia da negação, né, do dia 17 de junho, e fizemos, e graças a Deus, dessa vez deu tudo certo. Foram Glória, muitas perguntas.
Agora eu quero saber tudo. Então, Ah, foi junho que vocês foram negados. Junho, isso, julho, 24. agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Certo? Isso, 9 meses. 9 meses. Ótimo. O que que aconteceu de mudança de 9 meses para cá? Nós treinamos isso na hora da entrevista, na nossa reunião, lembra? Só para as Sim. pessoas entenderem. Então, a mudança ali, né, nós adquirimos um imóvel, né, me formei, financiamos já um imóvel na planta, nós já temos um imóvel próprio, financiamos um imóvel na planta, mais um imóvel. A Jaqueline se formou, iniciou a pós-graduação, eu iniciei o curso, né, preparatório para carreiras jurídicas, mas que foi basicamente Eu isso, acho que né? foi isso. Não teve viagem, né? Vocês já viajaram para fora? Não, não, Não não teve viajamos. viagem e não fizeram viagem. Não, não, depois disso não. Foi Beleza, basicamente isso mesmo, né? Ela se formou, iniciou a pós, adquirimos o imóvel na planta e eu iniciei um curso preparatório para carreira jurídica, né? E fez perfeito. bastante pergunta, né? Muita pergunta. Me conta, se vocês lembrarem, né, de tudo, pode contar como que foi hoje no mesmo consulado, gente. Eles foram no Rio de Janeiro mesmo, eles moram aqui. E E funcionar. isso. E aí conta pra gente como que foram as perguntas, se vocês lembrarem de todas, tá? Às vezes Cara, até assim, na ordem que vai ser mais fácil. tá muito, muito nervosismo, né? Muito nervosismo, porque já havíamos sido negados e aquele nervosismo, aquela apreensão, meu Deus, será? Entramos lá, todo dia entregamos, fomos o segundo a chegar. E na hora de chamar o pessoal, chamou umas 8 pessoas na nossa frente. A gente, nossa, mas a gente era o segundo. Chamou um monte de gente depois. Aí já começa aquela tensão, parece que tudo já começou a dar errado ali. Eu falei, gente, não é possível. Aí nós fomos, né, na hora de pegar o passaporte, tinha uma anotação no nosso passaporte de caneta. Eu falei, ué. Eu comecei a olhar para o passaporte das outras pessoas. Aí tinham anotações igual a nossa, anotações diferentes, tipo uma rúbrica assim, né? Falei, cara, será que um é negado, outro é aprovado? Será que ele já tem esse nervosismo, né? Normal. Ficamos na fila. Tiveram 3 negações na nossa frente, isso dá um nervosismo também. E o rapaz bem sério, uma aparência de indiano, de marroquino, turco, não sei, aquela região ali do mundo, né? Aquela pessoal ali mais, como é que se diz? Indiano mesmo, aparência de indiano mesmo, narigudo, né? Eu falei, gente, cara sério, muito sério. Só tinha ele. Não tinha outro, só tinha ele. Falei, gente, ele é muito sério, ele dá esporro nas pessoas. Ele tava interpelando. Ele interrogava mesmo, sabe? Como se fosse um depoimento. Aí teve um rapaz que perguntou se ele tinha parente nos Estados Unidos, que não tinha. E acho que você está me ouvindo? Tinha dado uma travada. Tá sem som, tá sem som. Volta, perguntou se ele tinha parente nos Estados Unidos. Isso. Aí perguntou se tinha parente nos Estados Unidos, ele falou que não tinha. Aí ele, sempre sério, não sorria para ninguém, começou a digitar lá como se fosse algum aplicativo ali no computador dele que investigasse a vida da pessoa, sei lá. E virou para ele e falou assim: você tem um irmão nos Estados Unidos, por que você mentiu que você não tinha parente nos Estados Unidos? Aí ele, não, não menti. Aí falou assim, mentiu sim, você tem um irmão aqui nos Estados Unidos. Aí ele ficou meio assim, ele, porque eu não tenho muito contato. Aí ele, ok, já negou. Falei, gente. Aí para outro rapaz lá também, né? Ele falou, ah, logo depois chamou a gente, né? Aí nós fomos, né? Aí nós chegamos lá, aí ele chamou a gente com a mão assim, sério. A Jaqueline já não deu bom dia. Tá preocupado, né? Aí, quando a gente chegou perto, ele, bom dia. Bom dia. Passaporte, tinha um passaporte, pediu para botar o dedo lá, nos 4 dedos. Perguntou o motivo da viagem, como nós havíamos treinados, né? Férias e família. Vocês são três? Quem é o outro? É o nosso filho, é menor, sim, tem 5 anos. Ok. Aí foi tirando a nossa digital. Aí daqui a pouco perguntou o que eu fazia. Aí eu falei, né? Eu sou militar, servidor público, né? Eu sou servidor público, sou militar. Aí ele, ok. Aí perguntou mais o quê? Aí perguntou o que eu fazia. Aí eu falei que tinha iniciado uma pós-graduação. Aí ele perguntou em que eu tinha me formado. Eu falei enfermagem. Ele perguntou qual era a pós-graduação. Aí eu falei que era saúde da família. Aí ele voltou nele, não foi? Voltou em você. Aí perguntou qual era a graduação dele, né? Ele falou, terceiro sargento. Aí perguntou quanto tempo eu tinha. Eu falei, vou fazer 16 anos agora em setembro. Aí ele voltou para mim. Aí perguntou quantos dias nós íamos ficar lá, né? Aí eu falei os dias que nós íamos ficar lá. Aí perguntou para mim e para ele se a gente tinha parente lá nos Estados Unidos, falamos que não. Perguntou
qual estado nós iríamos, né? qual estado nós iríamos. Aí a Jaqueline falou Orlando, a gente quer conhecer a Disney. Aí, e ficava teclando, tec, 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 aquele nervosismo. Eu lembrei do ano passado, né? Quando a Consul digitava muito e levou a gente. Mas graças a Deus foi exatamente isso, né? Foi. Aí ele perguntou também se a gente já tinha dado processo. Ah, perguntou, vocês já deram entrada no visto? A gente sim, aí demos, esperamos ele perguntar alguma coisa, né? Mas ele não perguntou, só perguntou se a gente já tinha tentado visto alguma vez. A gente respondeu que sim. E ele tec, 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 cara, eu acho que ele ficou 5 minutos, mas pareceu uma eternidade, sabe? Meia Olha, hora. ok. Aí pegou o papel, pista aprovada. Aí a Jaqueline não entendeu, aí eu, obrigado. E ela travou. Aí ele deu o papel de aprovada, já que mas e o nosso passaporte? Tá negado, entrega o passaporte. Acho que ela já estava esperando a aprovação. Eu estava muito tensa, mas graças a Deus deu tudo certo. Assim, nós somos muito gratos, né? Porque com toda a sua orientação, né? Da entrevista, do preenchimento do DS, assim, foi fundamental, Fernanda. A nossa aprovação, e óbvio, né? Foi a vontade de Deus, é claro. Amém. Mas com a tua ajuda profissional, todo o seu conhecimento, sua, da sua equipe. Amém. Nós estamos muito felizes, ansiosos já para essa viagem. Amém. Que bom. Estou muito feliz. Que bom que vocês conseguiram explicar, né? Porque não adianta só a gente ficar sim, não, turismo. Até que vocês responderam tranquilamente, né? Talvez a Jaque tenha travado na hora ali, não tenha escutado, do tamanho da emoção ali, que ela não reparou. Mas, amém. Tá aí com o papel aprovado, eles me mandaram foto, vai estar aí na capa do vídeo, tá, gente? Estou muito feliz por vocês, graças a Deus. Em primeiro lugar, é permissão de Deus isso. E estou muito feliz. Agora é só vocês viajarem. Vão ter 10 anos aí para vocês visitarem os Estados Unidos, ir para Disney, para um monte de lugar, tá? Isso aí. E vocês têm para falar para as pessoas que estão na situação que vocês estiveram, né, há 9 meses atrás. Vocês podem falar, vocês fizeram a primeira vez sozinhos, né? Claro que a assessoria ela não pode garantir a aprovação. Se ela fizer isso, tá errado. Desconfia, vaza, foge de helicóptero. Mas vocês precisam deixar algum recado, porque foram perseverantes e fizeram aí o dever de casa e deu tudo certo. Assim, eu queria dizer que para as pessoas que sonham, né, que têm esse sonho de ir para, como diz no filme, né, a terra do tio Sam, as pessoas que sonham ir para os Estados Unidos, para conhecer os Estados Unidos, conhecer a Disney, a gente tinha essa vontade muito grande. O nosso filho, nós chegamos em casa, ele estava dormindo ainda, e acordou e, filha, a gente tem uma notícia boa. E falou, olha, a gente foi aprovado no visto e a gente vai conseguir ir na Disney ver o Mickey. E ele já querendo saber quando se era amanhã, e a gente ia. Falei, não, filha, novembro, papai tira férias em novembro, então, mas novembro é amanhã, sabe? Então, assim, o importante é não desistir, é confiar, é crer em Deus. Tem um tempo, né, determinado por Ele. Nós fizemos ano passado, não entendemos o porquê sabe, da ligação, assim, porque foi tudo muito vago. Assim. Claro, também fiz por conta própria, como a Fernanda falou, né? A assessoria não pode dar uma certeza de aprovação, mas ajuda muito. Ajuda muito. Pelo menos a nossa experiência, Fernanda, com você foi muito boa. Eu me digo com certeza. Teve uma senhora que saiu com a filha, acredito ali que 8, 10 anos a menina, foi negada, foi a segunda a ser negada na nossa frente. E a criança saiu com o olho cheio d'água, aquilo, sabe, rasgou meu coração. E eu olhei para ela e lá dentro a gente não pode ficar conversando assim, né? A minha vontade foi chamar ela, mas eu pensei assim, poxa, tomara que quando eu sair, ela esteja lá fora. Eu vou falar que eu também fui negado. Queria dar o seu contato para ela. Procurei ela quando eu saí, não a achei. Assim, procure, sim, uma assessoria. Se possível, você que está vendo esse vídeo aí, chama aí a Fernanda, porque foi muito importante para a gente. Ele fez bastante pergunta, mas as perguntas bem diretas, a impressão que pareceu é que ele fez a pergunta só para saber se a gente ia mentir, se ia ser diferente do que estava ali, porque foi muito bem preenchido o DS. Sim. Então ele só fez a pergunta bem direta no que estava no DS. Sim, só para ver se vocês foram bem orientados assim, no que vocês falarem. E vocês também responderam bem. Vocês estavam seguros, mesmo com nervosismo, confiantes. E graças a Deus deu certo. Então eu digo para você que está assistindo que não desista, creia em Deus, creia que é possível realizar o seu sonho. Amém. Né?
Procura a Fernanda aí. Não vou mandar procurar assessoria, não. Procura a Fernanda aí, Amém. né, Amém. que ela tem o caminho certo aí a ser seguido, tem experiência, tem carisma, tem sabedoria na orientação, no preenchimento. É uma Amém. pessoa orientada por Deus e vai abençoar muita família ainda, assim como abençoa a nossa, né, vai abençoar muitas outras famílias. Amém. Obrigada. Obrigada mesmo, queridos. Obrigada pelo Obrigada a você, depoimento. Fernanda. Aproveitem muito, tá? Se tiverem alguma dúvida sobre o pós agora, viagem, não sei o quê, passagem, estamos aí, tá bom? Então é isso, gente. Eu agradeço a vocês mais uma vez. Não esqueçam de deixar o seu like. Se vocês tiverem dúvidas sobre o perfil deles, deixem nos comentários, tá bom? Um abraço, um beijo no coração e fui.